Fala, galera! Em 1988, John Carpenter nos convidou a enxergar além do óbvio com Eles Vivem, um filmaço que parece se tornar mais relevante a cada década que passa. Uma sci-fi fascinante que apresenta uma visão perturbadora sobre controle, ideologia e nossa percepção da realidade. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Eu tenho vários queridinhos na filmografia do John Carpenter. Príncipe das Sombras, Vampiros, Fuga de Nova York, que mais? Cidade dos Amaldiçoados. Porém, no topo, ao lado de O Enigma de Outro Mundo, está They Live, Eles Vivem. Perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filme. Não bastasse o seu teor conspiracionista, que me atrai bastante, o longa-metragem é o puro suco dos anos 80. E não foi à toa que, ao passar do tempo, mais do que um filme cult, se tornou uma referência cultural. Os icônicos óculos escuros utilizados pelo protagonista, capazes de ver além das aparências e reconhecer as verdades ocultas, um elemento visual fortíssimo, foram absorvidos por memes, grafites e até discursos políticos. Tirando os figurinos e penteados da época, sobretudo o mullet do lutador de wrestling Rod Piper, ele interpreta Jonada, o protagonista, e estava aqui praticamente iniciando sua carreira de ator, o longa-metragem envelheceu muito bem e sua crítica à alienação coletiva diante da manipulação midiática continua atual. O roteiro, escrito por Carpenter, é uma adaptação do conto 8 O'Clock in the Morning, 8 horas da manhã, escrito por Ray Nelson, e ele está aqui nessa edição caprichadíssima da editora Diário Macabro. O conto, publicado originalmente em 1963, rendeu uma história em quadrinhos nos anos 80 e foi a partir dessa HQ que Carpenter conheceu o trabalho de Ray Nelson. Eles Vivem, o filme, meio que desacelera o conto de Nelson, que, na minha opinião, é mais direto e paranoico. O livro Eles Vivem, publicado pela Diário Macabro, oferece mais 4 contos de ficção científica escritos pelo Ray Nelson, tão empolgantes quanto 8 horas da manhã, principalmente o Viagens no Tempo para Pessoas Ordinárias, onde um sujeito, através de drogas e masturbação, acredite, consegue acessar suas vidas passadas. Muito legal, uma doideira da porra. Não sei por que ainda não ganhou uma adaptação cinematográfica. Por falar em adaptação, a Diário Macabro também publicou outros livros que deram origem a filmaços comandados por John Carpenter. Olha eles aqui, ó. O Enigma de Outro Mundo, Cidade dos Amaldiçoados e Vampiros. Você pode adquiri-los individualmente ou num combo com um super desconto. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você conhecer melhor todas essas obras fantásticas no site da editora Diário Macabro, diariomacabro.com.br. Eu não conhecia o conto do Nelson, e ele meio que, apesar de introduzir a história sobre uma perspectiva diferente, complementa o filme do Carpenter, uma vez que ambos possuem a mesma essência literária, a percepção de que algo está profundamente errado e que poucos conseguem enxergar. Duvido que você não conheça a história, mas vai que, né? A trama acompanha um operário desempregado chamado John Nada, que chega a Los Angeles em busca de trabalho. Na cidade, ele faz amizade com um sujeito chamado Frank, interpretado pelo Keith David, e com esforço consegue um bico aqui, outro ali. Em suas andanças, uma pequena igreja localizada nas proximidades de um terreno baldio ocupado por moradores de rua, essa igreja lhe chama a atenção. E Nada passa a investigar o lugar, que tem uma movimentação suspeita, digamos assim. Dentro da igreja, escondida atrás de uma parede falsa,
O protagonista encontra uma caixa cheia de óculos escuros e, ao colocar um desses óculos, ele descobre que a realidade é uma grande farsa. O planeta foi dominado por alienígenas disfarçados que controlam a humanidade através de mensagens subliminares espalhadas sobretudo em anúncios publicitários. No filme, eles têm uma aparência cadavérica, ao contrário do conto que descreve os seres com pele verde reptiliana, com múltiplos olhos amarelos. No livro, inclusive, eles são chamados de fascinadores, coisa que não tem no filme. Obedeça, consuma, não pense, não questione a autoridade, case e se reproduza. As mensagens, ou melhor, as ordens, estão em todos os lugares. Aqui, o horror não vem de monstros do espaço tentando sequestrar humanos para fazer experiências enfiando sondas em seus fiofós. Nada disso. O horror vem de um sistema inteiro, uma conspiração estrutural. E agora cabe a Jonada, uma vez que ele tomou consciência de tudo, encontrar uma maneira de revelar a presença alienígena que oprime o nosso planeta. They Live é sensacional e não tem como falar dele sem citar duas sequências memoráveis. A luta entre Nada e Frank, uma pancadaria de uns 5 minutos, um troço absurdo, onde Nada faz de tudo para convencer o amigo a usar os óculos escuros, uma sarcástica alegoria de como é difícil fazer alguém enxergar a verdade, e a outra é uma cena num banco onde Jonada dispara: "Eu vim aqui para mascar chicletes e chutar bundas, e os meus chicletes acabaram." Mais do que uma frase de efeito, esse texto representa o espírito irônico do filme, que apesar do seu tom quase cartunesco, foi realizado cheio de intenção. Como eu disse antes, Eles Vivem é um filme que envelheceu bem demais. E pensando melhor, isso talvez não seja um elogio, visto o mundo em que hoje vivemos. Embora tenha sido concebido como uma crítica contundente ao capitalismo desenfreado e ao controle da mídia nos anos 80, a obra funciona, e funciona que é uma beleza, como uma senhora analogia aos tempos atuais de inteligência artificial, algoritmos, bolhas e fake news. A proposta do longa-metragem parece cada vez menos ficção científica. Quem precisa de aliens quando nós mesmos criamos ferramentas para nos manipular e alienar? O que tem de sobra rolando por aí, sobretudo nas redes sociais, são narrativas fabricadas que atendem aos interesses deste ou daquele grupo dominante. O obedeça agora é invisível, porém muito mais eficaz. Se antes a obra parecia um produto oitentista típico da sessão da tarde, hoje ele soa quase como um manual de sobrevivência, um guia para resgatar a cognição sequestrada de alguns indivíduos. E é por isso que Eles Vivem, seja o filme ou o livro, são essenciais. Para adquirir sua edição de Eles Vivem ou o combo completo do John Carpenter, você já sabe, né? Basta clicar no link que está na descrição do vídeo que você será direcionado para o site da editora Diário Macabro. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!